Fala galera, mais um podcast aqui em Campos do Jordão, temporada de inverno. E hoje o tema é muito interessante, principalmente porque se refere a um nicho que pode parecer complexo, mas para um especialista, ele sabe exatamente onde chegar e como gerar valor para o seu cliente. Você já pensou em trabalhar com os supermercados? Agregando valor para supermercados, sendo um contador consultivo e que pensa na estratégia financeira e tributária de supermercados? Hoje eu estou aqui com meu amigo, meu parceiro, colega de profissão, cara que está na estica, gosta de um bom vinho, gosta de um friozinho, família total, um cara gente boa para entregar muito conhecimento para vocês. Seja muito bem-vindo, meu amigo Léo Bastos. Fala, Johnny. Beleza? Muito obrigado pelo convite, prazerzão estar aqui com você nesse lugar maravilhoso, né? Ainda acompanhando um vinhozinho aqui. Muito obrigado mesmo. Tamo junto, meu irmão. E é o seguinte, para você que esse tema é interessante, que de alguma forma se conecta com o supermercado, com contabilidade, ou quer se conectar, quer entender um pouco mais, não esquece de se inscrever aqui no canal. Se você gostar do podcast, deixe seu like, comenta aqui. Isso é muito importante pra gente. O Léo também vai deixar as redes sociais dele para você seguir ele, mas eu preciso da sua força para que o YouTube entenda que esse conteúdo é relevante e entregar para mais pessoas. E Léo, começando esse bate-papo, muitas pessoas veem o supermercado como algo complexo. Sim. Como é que você viu, e até para o empresário que quer se conectar com o supermercado, ou até para o supermercado que quer entender a solução do Léo, quais foram os desafios ou problemas que você identificou nesse mercado que te fizeram trabalhar para esse nicho? Legal. Você falou uma palavra aí, né, que é o desafio. Eu sempre entendi, Johnny, que para você crescer, para você ganhar dinheiro, literalmente, você precisa resolver dores e dores grandes, né? Dores importantes. Então, sim, supermercados, né? Falando ali da parte tributária, contábil, até do departamento pessoal, com uma rotatividade absurda. Acho que é top 1, assim, de rotatividade de pessoas. Então, é um desafio realmente, e você resolver essas dores, com certeza, né, de forma estratégica, você vai ser bem recompensado por isso, né? Claro que para isso você tem que ter a expertise, porque realmente não é fácil. Eu vejo que muitos contadores, Léo, eles não querem trabalhar com o supermercado. Sim. Porque acham complexo, acham difícil. E o regime de tributação, muitas vezes, é um regime de tributação que é complexo. Exato. Porque alguns estão no lucro real e tem teses que defendem que o supermercado tem que estar ou em outro regime tributário. Qual que é a sua orientação, a sua tese, aquilo que você defende para os seus clientes? Explica um pouquinho mais. Legal. Primeira questão assim, que é importante dizer, Johnny, que a minha primeira especialidade foi lucro real. Então, a primeira coisa que eu nichei como contador, além da perícia, porque eu sou perito judicial também, mas a primeira coisa que eu nichei foi lucro real. E aí, depois, dentro do lucro real, eu falei, bom, mas tem muitas empresas que podem estar no lucro real. Eu quero ser ainda mais específico, mais especialista. E eu sempre gostei muito de tributação, né? Eu tenho um MBA em Direito Tributário e Auditoria Digital. E eu falei, cara, qual é o nicho, um dos nichos mais complexos que tem de tributação? E aí eu cheguei no supermercado. Já voltando na questão anterior, né, de resolver dores grandes e importantes. Então eu fui, de fato, onde tinha mais problema, né? Porque é aquele desafio, você é contador, você sabe, é aquele desafio de você pegar algo complexo e conseguir transformar aquilo numa solução. Então foi aí que tudo começou. Tudo começou. E você é um cara que defende muito, pelo que você me contou, o regime tributário do lucro real, né? Sim. Quando chega um supermercado pequeno, em outro regime de tributação, exemplo, um Simples Nacional, sim, qual que é a sua orientação para que ele possa ir por lucro real e qual que é o benefício para ele fazer isso? Claro. É muito legal, Johnny, você perguntar isso, até para esclarecer para o pessoal aí que tá ouvindo, tanto para contadores quanto para supermercados, né? O varejo como um todo. Lógico que você está muito presente na internet, você vai saber disso que eu vou falar. Um vídeo ali de 30 segundos, 1 minuto que seja, você não consegue
fazer um estudo ali, mostrar detalhes. Então você vai falar algo, normalmente até que chame a atenção, para que a pessoa fale, opa, acho que isso é para mim. Então normalmente nas nossas publicações e tudo mais, a gente realmente vai lá, ó, lucro real, tal. Às vezes a gente dá até um panorama de percentual de imposto ali que é razoável, né, para você ter um comparativo. Uns vão pagar mais, outros menos. E a ideia é que depois que essa pessoa veja que aquilo é para ela, aí nós entramos com um estudo específico para cada empresa. Então hoje não entra nenhum negócio na Superfood, né, que é a contabilidade especializada de supermercado, que eu sou fundador, não entra nenhum negócio, nenhum supermercado entra lá sem ter um estudo, um planejamento, principalmente tributário, prévio, para que depois o nosso time, né, em todos os setores consigam, né, no nosso onboarding ali, consiga tocar aquilo e fazer cumprir aquela meta que nós traçamos no planejamento tributário dele, entendeu? Entendi. Você pode dizer assim que 100% ou quantos por cento hoje, quando vocês pegam, vocês já destinam esse planejamento para o lucro real? Quantos por cento? Olha, hoje eu diria que se for pelo lado tributário, só a matemática entre pagar menos impostos, lucro real 100%. 100%. Dos supermercados. Sim. Claro que tem variáveis. Eu vou te falar uma variável, por exemplo. Tem várias. Nós trabalhamos lá na Superfood com supermercados de todos os tamanhos. Desde de redes de 10, 20, 30 lojas, né, que são os maiores, assim, por ser supermercados que têm contabilidade externa normalmente, o nosso público-alvo, mas nós trabalhamos também até com um supermercado de condomínio. E aí o supermercado, falando de condomínio ou de bairro bem pequenininho, o que acontece? Quando você faz o estudo, planejamento para ele tributário, compensa ele para o lucro real. Mas às vezes o cara não tem sistema, ele paga R$100 de contabilidade, vai passar a pagar 10, 15, 20 vezes mais, entende? Então quando a gente faz todo esse cálculo, pode ser que não compense para ele naquele momento. Entendi. Mas nós, como empresa, nós também ajudamos esses pequenos, tirando da nossa margem, achando um sistema que é o mínimo necessário, um MVP, sabe? A gente ajuda ele nisso porque a nossa meta é que todo o supermercado esteja no lucro real. Claro que vai existir aquele 1% que por algum motivo, às vezes o cara não quer comprar com nota, não quer, sabe? Aí realmente não tem como fazer milagre, mas a gente põe todos os nossos esforços para que 100% seja. Legal, é isso que eu falei para vocês. Muitas vezes você está num mercado, ou você quer entrar no mercado que você não entende direito. Aí você precisa procurar um especialista que trabalha com isso, que vai te oferecer as melhores soluções. Costumo falar, Léo, as pessoas me perguntam qual que é o maior imposto que se paga no Brasil hoje. E eu costumo responder o imposto da ignorância. Verdade. Ignorância é você desconhecer algo sobre determinado assunto. Se eu, por exemplo, me conecto com o Léo, e o Léo entende mais dos supermercados do que o Johnny, eu quero aprender com o Léo qual que são as melhores estratégias, porque eu sei que ele estudou para isso, ele estuda isso, ele respira e vive isso. Então, você que é empresário e você tem um supermercado, ou até você que é contador e quer trabalhar nessa área, você tem que ver o Léo como uma referência, como um mentor, como um cara que pode te levar para o próximo nível, sendo você ser cliente do Léo ou você ser aluno do Léo. Léo, me comenta um pouquinho, que eu tenho uma dúvida, é que é minha. Um supermercado, eu imagino que seja às vezes difícil de acessar o decisor da troca, da mudança da contabilidade. Quais ou qual são os seus melhores canais de aquisição, ou o seu melhor canal de aquisição hoje, quando você quer angariar um novo cliente, um novo supermercado? Cara, acho que tá meio que 50-50 nas duas estratégias que eu vou te falar agora. O primeiro é despertar uma dor que ele não conhece. Então, o que eu quero dizer com isso? Lá no começo, nós tentávamos fazer Google Ads, né, AdSense. Tráfego pelo Google. Como funciona o tráfego do Google? Você vai lá, alguém tem que ir lá digitar o que ele está querendo e o seu anúncio, por você estar pagando, vai aparecer antes. Então, teoricamente, eu fazia anúncio para quê? Para alguém chegar lá e falar, contabilidade para supermercado. Eu quero pagar menos imposto do supermercado. Um exemplo, tá? Por que isso não funcionava? Porque esses caras, os decisores, como você citou, não estão procurando isso. Eles estão procurando como vender mais, como ter faturamento maior. Sim. A gente até brinca no varejo, né? Eu tenho um podcast lá, a gente brinca que tem o... Qual o nome do seu podcast? Dá pra galera te seguir lá? Avança o podcast do varejo. Avança o podcast do varejo. Isso. Legal. A gente chama de Avança, né? Avança. Mas aí tem esse slogan aí que é pra se diferenciar, né? Mas acho que pra localizar, coloca Avança. Avança Podcast no Instagram. No YouTube tá Avança Podcast do Varejo.
Show. Isso, qual a sua rede social pra galera te seguir agora? É @o Leonardo Bastos. @o Leonardo Bastos. Isso. E aí? Então, assim... Canal de aquisição. Canal de aquisição, exatamente. Você fazia o Google Ads, as pessoas ali estavam no Google, mas não era o que estavam procurando Isso. como aumentar a receita, outros temas. Exatamente. Aí o que a gente começou a fazer? A gente falou, quais são os gatilhos que vai fazer esse cara parar o que ele tá fazendo e prestar atenção no que eu tô falando, porque eu resolvo a dor dele. Não é porque eu quero iludir ele, que eu quero... Não, eu resolvo a dor dele. Ele que não sabe que ele tem uma dor. Então o que a gente falou? Eu tenho que aparecer pra ele num lugar onde ele não está querendo me ver, que é o Instagram. E aí a gente começou a fazer tráfego pelo Instagram. O cara tá lá olhando as coisas dele. Sei lá, o cara que gosta de carro, ele tá olhando... Ele tem um supermercado, mas ele gosta de carro, ele gosta de corrida, ele gosta de sei lá do que. E ele tá lá passando e daqui a pouco aparece um doido lá falando... Você tá pagando mais de 5%, de 4% de imposto, tal. Cara, opa. Aí já chamou a atenção dele. Entendeu? Aí é onde ele começa a entrar no perfil. Aí ele entra lá, por exemplo, no perfil da Superfood, ele sabe que é pra ele. Ele entra no meu perfil, tá lá, o contador do varejo. Ele sabe que é algo pra ele. Pode ser que naquele momento ele não dê bola, tal, mas ele já conheceu. Então aí começou a ser um bom canal de aquisição. Instagram fazendo tráfego dessa forma. O segundo é network. É relacionamento com pessoas que têm acesso ao cara. Então, uma bolha de supermercados. Exato. Varejo como um todo. Então você pega consultores, advogados, sistemas, tudo que pode levar você a ter acesso. Hoje nós já nos transformamos nessa rede que as pessoas procuram para chegar no supermercado. Legal. Já chegou o momento, já tinha um momento que nós procurávamos as pessoas, não que nós não procuramos hoje, temos vários parceiros, não, entendi. Mas hoje o pessoal chega até nós para tentar acessar os nossos clientes, que é normal. Mas é um bom canal esses dois que eu falei. Ó, o insight que o Léo disse aqui, eu acho que é um insight muito importante e agora não é um insight só para supermercado, tá? Eu tô falando agora para você que é empresário, que é o cara que quer crescer, que é uma coisa que eu venho defendendo há muito tempo. O Léo já está fazendo isso e outras pessoas que têm relevância no mercado já entenderam esse jogo, que é o jogo do ecossistema. Quando você tem um ecossistema de soluções para determinado nicho ou determinado público ou alguns nichos, você consegue oferecer diversas soluções e atrair o seu cliente. Principalmente, você cria um canal de aquisição tão forte e um canal de relacionamento tão forte que o grande valor do ecossistema é o que vai gravitar entre as múltiplas interações. Então, hoje eu chego e falo assim, cara, eu quero, sei lá, vender o meu suco, minha bebida para os supermercados. Eu não estou conseguindo chegar no supermercado. Quando eu entendo que tem um ecossistema de um cara, de uma empresa, que é a Superfood, que se conecta com esse nicho, eu chego, ô Léo, tudo bem? Cara, como é que eu faço para chegar nesses caras? E aí você, dentro do ecossistema, detentor das informações, porque informação hoje vale muito mais do que petróleo, você pode pegar a sua base e de alguma forma conectar as pessoas, conectar as oportunidades, gerar valor, ganhar com isso. Então o Léo hoje ele tem um ecossistema, porque o Léo ele é influenciador, ele é dono de um podcast, ele tem uma parte de educação que eu quero que ele conte aqui pra gente também, né, Léo? Sim. De treinamentos, né, pra isso. Então ele já entendeu o jogo também da influência, que a influência é a nova moeda e a atenção ao novo petróleo. Ele já entendeu esse jogo. E, Léo, antes de você contar um pouco desse jogo do ecossistema, eu queria que você me contasse um pouquinho da sua história. Você caiu de paraquedas na contabilidade, você é um cara novo, por que você resolveu fazer contabilidade, se tornar contador? Você tinha alguma referência ou não? Cara, eu tava até brincando com o pessoal lá dentro, né? Que eu tomo até um pouco de cuidado porque a minha história é tão maluca, cara, que às vezes parece mentira. Mas, assim, vou tentar resumir um pouco aqui. Eu falo que tem as pessoas que vêm do zero, né? Eu vim um pouco de baixo do zero. Eu falo isso porque tem até uns amigos meus que brincam, né? Ele fala assim, eu nasci lá no Nordeste, tem um sócio, um amigo que ele fala, eu nasci lá no Nordeste, no sertão. O outro que fala que era pacoteiro de supermercado. E aí eles olham pra mim, que são os meus dois sócios do podcast, inclusive. E aí eles falaram até que são sócios da empresa também? Não, esses são só do podcast. Isso. Eles são dois especialistas no varejo, cada um na sua área. E eles estavam brincando comigo, né, semana passada. Falaram, o Léo já nasceu rico. Aí eu falei,
pô, vai se ferrar. Nasci rico o quê, cara? Respeita a minha história. Eles, mas você nasceu com cara de rico, né? Eu sempre conto porque vale a pena. Nascer rico ou nascer pobre não é mérito ou demérito de ninguém. Sim, exatamente. Dizem que é demérito se você morrer pobre. Não, mas é que quando eu começo a contar histórias tristes, os caras falam, isso é mentira. Mas resumindo assim, Johnny, eu vim de uma família extremamente pobre. Eu fui o primeiro a fazer faculdade da minha família. E assim, passando situações quando eu era adolescente, assim, pesadíssimas mesmo, já cheguei a passar fome e tal. E aí, cara, assim, passaram várias coisas, várias situações, e da adolescência pra fase adulta ali, 17 anos mais ou menos, eu já morava sozinho, por exemplo, e aí eu comecei a olhar, falei, cara, eu preciso dar um jeito na minha vida, cara, e comecei a ver alguns exemplos, né, de pessoas, falei, eu preciso estudar alguém aqui, preciso, né, modelar alguém, na verdade, sem saber o que era isso, porque hoje, né, a gente consegue entender esses termos na internet, né. Não sabia, eu falei, eu preciso ver alguém que deu certo e tentar fazer parecido. E eu morava numa cidade do interior, né? Bem pequena, na época tinha menos de 30 mil habitantes. E aí eu comecei a olhar a referência. Pô, você começa a olhar quem que é o cara que é rico, que tem alguma coisa e tal. Comecei a olhar um, olhar outro e tal. E tinha uma pessoa que era uma das referências ali da cidade, que era contador. E aí eu falei, cara, eu acho que isso aqui é um negócio legal. Não sabia o que fazia, juro que eu não sabia o que fazia. E aí eu comecei a olhar aquilo, falei, bom, eu acho que eu vou começar a estudar isso. E aí fui lá, fiz a prova e tal, comecei a fazer faculdade com um esforço, assim, absurdo, porque na época, cara, tipo, eu não tinha nem muito tempo pra estudar, pra fazer um Enem, já tava trabalhando já há muito tempo. Na correria. E aí eu falei, vou ter que pagar de algum jeito. Aí era aquela doideira ali pra pagar a faculdade, não sei o que e tal, e dei meu jeito, fui pagando. Só que assim, eu trabalhava em fábrica, com 16 anos, 17 anos, metalúrgico e tal. Eu não tinha muito também como eu sair para ir procurar emprego. E aí teve um período que eu tive que fazer um esforço assim absurdo, pedir ajuda para um monte de gente. E nessa cidade tinha 2 escritórios assim que eram mais relevantes. Um que era o top 1, que era desse cara que eu falei. Para você ter noção, mas ele era uma cidade de 30 mil habitantes e ele tinha mais de 2 mil clientes. Caraca. É um escritório, não vou falar o nome aqui, sim, mas sim. Ele é até conhecido. Faz contabilidade de umas empresas grandes, inclusive. Legal. E, cara, referência... Mas a região, qual que era a região? Piracaia, do lado de Atibaia ali. De Atibaia. Isso. Foi interior de São Paulo. Interior. E trabalhava para algum segmento específico ou não? Ou era lixar? Lucro real. Lucro real, legal. Não só lucro real, mas ele sabia fazer isso, fazia... Sabe? Todo mundo via a referência. Mas não era nicho, né? Não era aquele negócio de vender isso. Mas também era das antigas, né? Tá. Então naquela época não precisava tanto. O mercado era menor, né? Sim, a competição era menor. Sim. Então cresceu muito por conta disso. Redução de imposto, etc. Trabalhos diferenciados. Mas não tinha aquele nicho declarado. Né? Mas todo mundo sabia. E tinha um outro escritório que era bem menor. Mas era, assim, a segunda referência, vamos dizer assim. E eu consegui um trabalho lá. Assim, sabe quando você quase implora pra você entrar, a pessoa dá aquela exploradinha em você e você fazer o quê? Eu vou lá. Na época era assim, só pra você ter uma ideia, o salário mínimo era um X, não lembro quanto que era. Sei lá, R$500. Na época acho que já era uns R$1.000, vai. Por aí, 800 e pouco, uma coisa assim. Eu entrei pra ganhar um pouquinho menos do salário mínimo. Menos. Só que não era estagiário, era já efetivo. Mas é aquele negócio, né? Quando a gente é novo, tem que entrar, tem que doar o tempo pra aprender, né? Exatamente. Só que assim, eu falo até hoje que eu não sei como que eu fiz aquilo, porque eu já tinha 17 anos, mas, não, nessa época eu já tinha 19, já estava estudando. Sim. Já estava na faculdade, né? E aí eu falo até hoje que eu não sei como que eu fiz faculdade, pagava aluguel e não sei o que e tal, um monte de coisa assim que eu fazia na época, sei lá como eu fazia, acho que um mês eu pagava uma coisa, outro mês eu pagava outra e fui levando. E aí, cara, pouco tempo assim, eu entrei na legalização, aprendi a abrir empresa. Passou alguns meses eu fui cuidar de condomínio. Cuidava de 14 condomínios sozinho com 18 para 19 anos. Ia em reunião de assembleia, não sei o que. Até hoje eu não acredito que eu fazia aquilo, cara. Teve uma vez que um cara chegou para mim, né, um senhor já estruturado, cara, só tem magnata, que era condomínio de beira de represa, que a gente cuidava lá no interior. O cara falou, mas o que você tá fazendo aqui, cara? Você é um menino, cara. E eu fazia meu trabalho. Isso aqui. Você se jogava, coragem total. Exato. Aí chegou ali, prestes no final dessa minha trajetória ali, eu já fazia basicamente todos os setores e entregava para assinar. Basicamente era isso. E até fiz uma aposta com ele, eu até lembro, né, com esse meu antigo chefe, o último chefe, né, que eu tive, que eu falei para ele, tem como você pagar a minha prova do meu CRC? Aí ele falou, eu vou pagar, só que se você reprovar, você me devolve. Eu falei, tá bom.
Daí eu cheguei na mesa dele, depois eu falei, sinto muito, não vou poder te pagar porque eu passei. Então eu passei antes de acabar a faculdade. Legal. Aí acabando a faculdade ali, um amigo meu que estudava comigo, morava na mesma cidade, falou, pô, vamos abrir o escritório e tal. Só que ele não ia conseguir pegar o CRC porque ainda tinha umas matérias pra fazer, um rolo assim. Ia demorar mais quase um ano pra ele se formar. Falei, vambora, eu consigo, né? Já passei. Vamos pra cima. Daí na época eu não tinha dinheiro. Nada, zero. Sabe o que é zero? Sim. Sabe o que eu tinha? Eu tinha um Uno 91 dessa cor aqui. Verde, só que já não tava mais verde, tava cinza. Aí eu falei, caraca, meu, o que eu vou fazer, né? Eu falei, vamos, tinha que pedir conta, tinha que pedir demissão. E não tinha, tinha todas as contas pra pagar. Eu falei, cara, vou vender esse Uno. Fui lá, vendi Uno. Adivinha por quanto eu vendi Uno? R$4.000. Caraca. E sabe pra quê os R$4.000? Não pra entrar no escritório, porque se eu entrasse eu não tinha dinheiro pra comer. Sim. Era justamente pra me manter ali uns 2, 3 meses acreditando que o negócio ia dar certo. Sim. E ia começar a ter um salário, pelo menos pra cobrir o que eu ganhava lá e tal, e me manter. E ainda bem que deu certo. E aí a gente começou lá, nós dois, indo pra cima, tal, não sei o quê. Que ano que foi o começo, Léo? Cara, ó, agora esse ano fazem 10 anos que eu tô na contabilidade, como um todo. Sim. Eu fiquei 2 anos, faz uns 8. Cara, 10 anos, nós estamos em 2024, 2014, 16. Foi 16, mais ou menos ali, 16 para 17. Mais ou menos. Que legal. E aí ali, assim, vou resumir porque é muito, muito grande a história. A gente fez uma carteira ali de 100 e poucos clientes mais ou menos, já estava com uns 10, 12 funcionários. Só que lá a gente já trabalhava com lucro real. Porque eu tentei implantar o lucro real naquele escritório. No escritório, é isso. Só que eu sempre falo para meus colaboradores lá, minha equipe, eu falo, cara, você pode empreender aqui dentro. Se você tem algo que não é feito aqui, que você sabe fazer e que tem sinergia, a gente põe aqui, a gente abre uma empresa se precisar. E já aconteceu muito. Hoje a gente tem no ecossistema empresas de registro de marca, de recuperação de imposto, de certificado digital, de várias coisas, né? É bem grande o ecossistema e é partnership, é com as pessoas mesmo do escritório. Muito legal. Só que eu não tive essa oportunidade. Eu cheguei a pedir, eu falei, ó, deixa eu tentar fazer um lucro real, porque o seu concorrente faz, pô, por isso que ele é maior que você. Não quis e tal, muito trabalho. Eu falei, beleza. Segui minha vida e fui trabalhar com lucro real. Trabalhava com Simples também, porque eu precisava, né crescer o escritório. E aí chegou, depois passaram ali 2 anos, mais ou menos, com esse escritório, estavam nesses números que eu falei. E aí eu comecei a ter um pouco mais de vida, vamos dizer assim, em São Paulo e Guarulhos. Foi quando eu estava fazendo a MBA, que eu falei. E aí eu conheci minha esposa lá também e tal. A gente casou em um mês. E ela morava em Osasco e trabalhava na Paulista. Impossível ela ir pro interior e impossível ir para São Paulo, porque ia ficar totalmente contramão, tinha um escritório ainda. Sim. E aí a gente foi lá no mapa, vou morar em Guarulhos. Não conhecia direito nem nada. Foi uma decisão assim, desse jeito que eu tô falando para você. Vamos lá, pau. Uma semana a gente decidiu, alugamos uma casa lá e fomos. E aí começou a vida ali. Fiquei um tempo ainda com o escritório lá, porque, né, na minha concepção eu não queria vender. Eu tava lá, beleza. Só que aí a vida foi me levando cada vez mais pra lá. Fui formando a minha vida ali. Falei, cara, eu quero ficar por aqui. Aí cheguei e falei, ó, eu quero vender minha parte e tal. A gente negociou. Ele, né, comprou minha parte. Na época, esse primeiro escritório foi avaliado mais de R$1 milhão. E aí vendi minha parte pra ele e toquei minha vida em Guarulhos. Aí eu falei, pô... Hoje o escritório atual é em Guarulhos? A matriz é em Guarulhos. A gente tem sede em Goiás também, em Goiânia. A gente tá pra abrir uma sede... Lá? Filial lá? É. A gente tá pra abrir uma sede no Nordeste também, que a gente tá estudando, vou pra setembro pra lá. A gente tá expandindo agora fisicamente, né? Legal. Mas aí foi quando eu tive aquela liberdade, né? Eu tinha uma outra empresa também lá, né? Nessa sociedade também acabou se findando. E aí eu falei, bom, agora eu tô livre, porque lá eu já estava nessa pegada de especializar. Já de chamar atenção na internet, mas não sabia muito como fazer e tal, não sabia por onde ir. Ainda no interior, já tem essa visão um pouquinho negativa, sabe? Infelizmente, dos clientes, eu digo. E aí, fui pra lá e comecei, aí falei, bom, agora eu vou sentar e vou fazer um projeto, aí saiu a Superfood. Já nichada pro varejo, já lucro real. 2024, fazem 5 anos, mais ou menos, vai fazer 6 anos, foi de 2019 ali para 2019. Isso. E aí, passou um tempinho, aí inaugurei a Superfood e tal, aluguei uma sala lá, já tava um pouquinho melhor, já montei uma sala bonitinha e tal. E a Jéssica é contadora também, ela é contadora também, tem pós em tributário, não sei o que, tal.
E ela trabalhava para uma holding. Aí eu falei, não, acabou, agora você vem trabalhar aqui também, a gente vai montar junto. Eu fui lá e falei o caminho das pedras, porque eu era mais comercial. Eu falei assim, vamos fechar negócio com essa empresa que você trabalha, vamos trazer já esses meio que primeiro cliente. Tinha uns clientinhos lá, mas vai ser um primeiro cliente um pouco mais relevante. E a gente conseguiu. Aí já terceirizou, ela veio trabalhar e ficou ali full time também. Então a gente começou nós dois. E depois a gente começou a trilhar. Nesse primeiro começo ali, eu tive uma certa liberdade de tempo e eu comecei a criar mesmo do zero uma estratégia de marketing comercial sozinho. Foi quando eu comecei a me posicionar na internet, não como pessoa física, mas a empresa mesmo, e começou a chamar atenção. E aí começou a história de supermercados começar a ver a gente e tal. Foi o teste que eu falei pra você ali de Google versus Instagram versus YouTube versus, entendeu? Foi tudo nesse momento, esses testes, e depois a gente foi aprimorando essa primeira estratégia que foi criada, entendeu? E aí hoje a gente tá aí já mais de 650 supermercados, enfim. 650 supermercados, Brasil todo. Brasil todo. Tamanho da equipe hoje? Hoje a gente atende 20 estados do Brasil, a equipe tá em torno de 50 pessoas, mais ou menos. Ou seja, uma grande contabilidade. Sim. 50 pessoas não é pequeno, são poucas contabilidades hoje que tem 50 colaboradores e atende um nicho assim com essa eficiência de lucro real. É realmente bem desafiador. Parabéns aí pela história, Léo. E eu queria que você agora falasse um pouco sobre esse ecossistema. Esse ecossistema que você tem hoje, quais são as soluções? E queria que você falasse também um pouquinho da sua mentoria, do que você ajuda na parte de educação. Tá, vou falar um pouco aqui, não sei se eu vou lembrar, sempre quando eu vou falar de ecossistema eu pego um relatório que eu tenho, porque assim, tem coisas que eu estou mais à frente, tem coisas que eu tô, assim, só dou a direção, não tem problema. Mas eu vou falar algumas coisas aqui pra vocês. Então, Superfood, depois que eu saí de todos os negócios que eu tinha antes, porque antes era o quê? Era um escritório de contabilidade, administração de condomínio, uma empresa de segurança e manutenção de condomínio. Lembra que eu tinha um bracinho lá no condomínio? Eu puxei isso pra mim, empreendi nisso também, depois acabou nesse momento todo. Depois começou a Superfood, então hoje a Superfood é a empresa mais madura do ecossistema, é o sol, né, que a gente fala da constelação. E aí hoje, né, falando um pouco aqui, não é nem na linha de criação, mas só para entender. Nós temos hoje o Avança Varejo. Dentro do Avança Varejo, o que acontece? Só para você entender o porquê o Avança Varejo foi criado. Como nós somos especialistas em supermercado, sempre tem aquela solicitação do cliente. Demanda. Pô, tem o jurídico. Pô, tem o registro de marca. Pô, tem a consultoria. Pô, preciso fazer uma auditoria. Pô, preciso... A minha contabilidade é interna, mas vocês atendem contabilidade externa. E aí, tem como dar uma consultoria? Não, porque você não tá preparado. Você precisa se preparar para que quando a necessidade bate na sua porta, você esteja pronto para atender. Não adianta você, não, atendo sim, né, e não fazer um bom trabalho. Então, vendo tudo isso, a gente criou o Avança Varejo. Eu sou um dos diretores do Avança Varejo e eu atuo nas seguintes áreas, que são a minha área de atuação: perícia, porque eu sou perito judicial, própria contabilidade, auditoria, treinamento e acompanhamento de contabilidade interna de supermercado, de varejo, né, como um todo, e a questão do conselho, porque eu sou conselheiro hoje também, né, então hoje eu estou no conselho de uma rede de 7 lojas de supermercado. E é algo também que eu vou falar também da mentoria daqui a pouco. E aí dentro disso tem o maior especialista de marketing para supermercado do Brasil, tá lá. Maior especialista em gestão e pricing de supermercado, tá lá. Tem palestrante para supermercado, que é um dos meus sócios, que é o que eu falei lá, de Pernambuco e tal. Ele conta essa história dele, é uma palestra mais motivacional, tanto pro... Como é o nome dele? A gente chama ele de Zé Maria. É José Maria, mas todo mundo conhece como Zé Maria. Abraço aí, Zé. É muito figura, gente boa demais também. Então ele dá essas palestras, cara, eu falo, até brinco, né? 50% chora na palestra dele, legal. Porque é absurda a história dele. Que legal. Então tem muita coisa lá e a gente vem agregando ainda mais. Então a ideia é que o varejista, ele chega ali e ele tenha tudo que ele precisa, basicamente. E esse é o insight do ecossistema, é o tempo. O tempo você não consegue nem comprar nem voltar atrás. Então você já tem a confiança do cliente, você já tem o nicho, já tem a especialização. Então, em um lugar só, ele encontra diversas soluções. Exato. Você agrega soluções diversas. Ela é um ecossistema dentro do nosso ecossistema. Um ecossistema dentro do ecossistema. Exatamente. Aí depois, fora o Avança Varejo, dentro dela tem o podcast também. Podcast. Que também é uma empresa. Avança Podcast. Avança Podcast. Aí depois, saindo dessa esfera do Avança, né? Tá. Aí temos a Legi, que é uma empresa que ela terceiriza a legalização de outros escritórios, se precisar, mas o grande forte é o registro de marca. Legal. Né?
Temos, dentro do Avança também que eu esqueci, tem o Avança Consultoria, que é uma consultoria jurídica, né? Que eu tenho um advogado que é meu sócio. Tem a Verde, Gestão Tributária, que também trabalha com a gestão tributária, recuperações, até auditorias desse tipo, porque antes era dentro da Superfood. Então, por uma questão estratégica e jurídica, eu separei e hoje está dentro da Verde. Então, tem ali uma equipe da Verde que trabalha só com gestão e recuperação de créditos tributários, etc. E eu tenho a Climb, que é bastante coisa. Tem a Climb, que é uma espécie de franquia de contabilidade. Então, por exemplo, o cara está se formando agora, não tem ainda o know-how, ou é um cara que já sabe, mas não quer mais ter aquela dor de cabeça do operacional. Então, a gente terceiriza tudo para ele, o operacional. Ele pode tanto usar a marca, ou só terceirizar o serviço com a marca dele, entendeu? Entendi. E aí, puxando esse gancho, vou entrar no assunto da mentoria. Da mentoria da parte educacional, né? Isso. E aí, assim, a gente veio, eu, né, particularmente, vim há muito tempo recebendo muitos pedidos para dar uma mentoria, principalmente de lucro real, até de supermercado, o pessoal que quer também se nichar e etc. E, cara, eu falei, não sou professor, não sei, cara. E fui deixando. Só que foram muitos pedidos e tal, e o pessoal veio me perguntando muito. E recentemente, aí uns meses atrás, eu falei, cara, eu vou estruturar isso aqui, vou começar a fazer devagar, né? Então hoje a minha mentoria eu vou lá, eu seleciono mesmo, vejo se é o perfil, se eu vou conseguir trabalhar hoje com o formato que eu tenho, entendeu? E aí, se couber, eu entro ali com essa mentoria, né, pro cara de tirar ele dessa visão de só fazer simples, que não tem problema só fazer simples. Mas muitas pessoas querem fazer lucro real, o cliente potencial dele precisa estar no lucro real e ele não sabe ou não quer fazer ou tem medo. Então, eu tiro ele dessa bolha e trago ele para um faturamento diferente. E melhor, né, eu não deixo ele perder faturamento, porque com certeza se o cliente dele precisar estar no lucro real para economizar, uma hora, mais cedo ou mais tarde, ele vai sair da base dele, porque ele precisa estar no lucro real, né? E, Léo, eu posso até te falar porque eu já passei muito por isso, tá? Eu tenho muitos sócios dentro do Fire Club, que é o nosso clube exclusivo de negócios, de empresários, que a gente treina os empresários. Muitos deles, contadores, advogados, empresas de estética, do ramo da indústria. Muitos deles, ou eu diria todos eles, são mentores. Então você é um cara que já é mentor. Você tem as suas mentorias, que foi de uma necessidade da galera, mas se você potencializar isso, além de ser um grande canal de aquisição, vai ser um canal de visibilidade e notoriedade. Você vai ganhar muito mais mercado do que você imagina. E hoje, se você entender que não é só o conteúdo que potencializa, mas é o contexto, quem é o Léo, pai que é o Léo, a família do Léo, o que o Léo acredita, quais são os hobbies, rotinas, você falou de jiu-jitsu, você falou de treino um pouco antes desse podcast. Então isso vende muito mais. Então eu posso te assegurar assim com total certeza que tem muito dinheiro na mesa aí como mentor para você passar para recolher. Mas não só em fazer a coisa certa, né? Você está fazendo a coisa certa e talvez você está fazendo a coisa certa do jeito que poderia ser potencializado um pouco mais. Então isso eu tenho certeza que é algo que você vai chamar a atenção, vai ajudar muita gente, vai curar muita gente, e é um negócio que eu te indico que eu acho que você deve investir nisso. E eu tenho um trinômio, quando eu penso em trabalhar com o supermercado, eu penso num trinômio muito interessante que é processos inteligentes, pessoas competentes e sistemas eficientes. Esse trinômio para mim é um trinômio de sucesso. Eu imagino que dentro dessa jornada empreendedora você teve que fazer muito processo, você teve que estabelecer muito processo, você teve que trabalhar muito essa gestão de pessoas, né? E com sistemas cada vez melhores. Conta um pouquinho na sua parte operacional, como que você fez para validar esse nicho que para muitos é tão complexo, o regime de lucro real é o mais complexo, tem muito contador que foge. Conta um pouquinho nesse trinômio o que você acha interessante dentro da sua operação. Legal. Acho que o primeiro ponto, Johnny, que eu sempre falo, tem muita gente que me procura porque quer fazer contabilidade de supermercado. E não tem problema nenhum, eu faço. Mas eu sempre aconselho esse pessoal a começar a nichar igual eu fiz. Primeiro pro lucro real. Então, aprendi a fazer lucro real. Agora eu vou tomar uma decisão. Realmente eu quero trabalhar com supermercado? Porque é aí que você... É igual você, eu quero ter 5 filhos. Tem o primeiro, aí depois você vê se você quer os 5... É isso que eu falo, basicamente. Porque, cara, se você pega o escritório de contabilidade, como eu tenho acesso a alguns ali, até mentoria, a gente sabe mais ou menos quanto é a margem de lucro mínima e máxima. Quando você pega contabilidade de supermercado, a margem sempre vai estar no mínimo.
Não tô falando que é um mau negócio, tanto que é o meu negócio. Mas por que eu digo isso? Você precisa de pessoas muito mais qualificadas. Então, o seu time tem que ser sênior. Time sênior, salário alto, experiência alta. Salário alto, experiência, tem que manter o cara, porque ele é um cara ali cogitado no mercado, né? Falando um pouco de sistemas, hoje, no geral, tá? Contando desde do marketing até o operacional, mas o operacional que mais consome, hoje nós temos em torno de 50 sistemas para operar o escritório. 50 sistemas, galera. Você não tá colocando nenhum sistema na sua empresa, o cara tem 50 sistemas operacionalizando o negócio dele. Olha que sensacional, 50 sistemas. Cara, e realmente, e ainda é porque assim, não existe um sistema que a gente vai lá, um sistema completo, que a gente vai lá e fala, eu quero esse sistema para fazer contabilidade de supermercado. Não existe. Tem o sistema operacional dele, o RP dele. Aí tem lá, por exemplo, um sistema nosso, o RP, você sabe como que funciona lá dentro. Mas nenhum tem tudo que precisa dentro de um supermercado, do cadastro de produto até o planejamento tributário, vamos dizer assim. Não tem. Então você tem que ir fazendo puxadinhos. Pô, preciso de uma tecnologia, preciso da inteligência artificial, preciso disso, eu preciso daquilo, cadastro de produto, RP, auditoria, não sei o quê. Total. Entendeu? Até entregar receber e entregar documento pro cara. Sim. Porque são muitos documentos. Estava falando do DP, por exemplo. O pessoal fala, o DP é tudo igual. Sim, a regra, a legislação realmente é bem parecida. Muda a convenção coletiva de cidade para cidade, estado para estado. Mas a rotatividade é absurda. Como eu disse, eu tenho pessoas que só fazem admissão e demissão. No escritório convencional, o pessoal faz tudo. Faz tudo. Às vezes tem mês que nem faz admissão e demissão, dependendo da estrutura ali, do nicho. Então tem que tomar muito cuidado. A gente tem, por exemplo, alguns clientes que são holding, né? Que é uma segunda especialização minha, por exemplo. Cara, você fazer contabilidade de holding, né? É uma delícia. Sim. Não tem funcionários. Tem um ticket bom, né? Falando para contadores. Sim. É uma especialidade minha também. Eu sempre indico, né? Que aprenda a fazer holding. Eu treino também para isso. Tá na mesa ali. Exatamente. E, cara, é uma delícia, porque é muito mais fácil. Você precisa de menos sistemas, não tem funcionário, basicamente. Agora o supermercado é totalmente ao contrário. É muita operação. E, ô Léo, como é que você faz para manter a sua equipe sempre atualizada e principalmente você atualizado? Você é um cara que busca constantemente estar em treinamentos, estar próximo de pessoas melhores. A gente te chamou para gravar esse podcast, você topou na hora, falou, pô, vou lá, tal. O que fez você estar aqui com a gente também, né? Sair de São Paulo, trouxe a família para passear aqui em Campos do Jordão. Como que você investe em treinamentos e em pessoas melhores? Qual a importância disso? Eu acho assim, Johnny, duas coisas. Primeiro que tempo é dinheiro, né? Então, quanto mais rápido você for, mais rápido você vai chegar, né? E a oportunidade, normalmente, ela não bate 2 vezes na sua porta, né? É muito difícil. Então, assim, cara, apareceu um treinamento que eu falo, pô, isso aqui é viável para mim ou para a equipe. Cabe no orçamento? Bora. Assim como também tudo que eu tenho de vivência externa ou interna, que eu estudei por conta e tal, eu faço questão de alguma forma passar para a equipe também e cobro que eles tragam coisas também, né? Hoje a gente tem um nível de gestão já um pouco consolidado, todos os departamentos têm os seus gestores, a gente tem mais departamento do que o normal, é outro caso também de supermercado, né? A gente tem que ter um departamento de auditoria, de consultoria, né? É bem diferente, os onboarding tem que ter, eu acho que hoje todo escritório tem que ter onboarding, nem que seja mínimo, tem que ter, mas o nosso onboarding é bem grande, bem robusto mesmo, uma célula na verdade, né? Mas assim, cara, não desperdiçar a oportunidade, né? E sempre cobrar isso do time também, para quem tem time já cobrar, porque realmente o conhecimento que vai fazer total diferença. Contabilidade, ela é feita por pessoas, né? É uma empresa que o ativo dela, o principal, pode ter computador, o sistema que eu falei, pode ter tudo, mas o ativo são pessoas. Se você não tiver pessoas boas, você não tem uma empresa boa. E tem que treinar, né? Eu falo, treine o seu time para partir, mas tenha uma empresa incrível para que eles queiram ficar. Exato. É muito mais barato você treinar o seu time e ver ele sair do que você não treinar e ver ele ficar. Exato. E, ô Léo, mas o que fez você estar aqui nesse podcast hoje, motivado a estar com a gente, até pra galera entender a cabeça, né? Você saiu de São Paulo, investiu seu tempo, pra você estar aqui nessa experiência, nessa temporada de inverno aqui comigo. Sim. Cara, primeiro que, né, você
fez assim, é quase que irresistível, né, cara? Pra quem gosta de frio, de vinho, pô, Campos, né? Não tem como. Assim, brincadeiras à parte, eu gosto muito mesmo de estar aqui. Mas eu já venho conversando, né, com o pessoal, tanto do Serac quanto do Fire Club. Vim conhecendo, na verdade, né, esse propósito de vocês. Eu já te sigo há muito tempo, né? Você, pra mim, dispensa, né, apresentações, porque eu já te conheço mesmo da internet. Mas é claro que sempre tive vontade de conhecer pessoalmente, então isso foi um motivador. Mas também vim pra redesenhar algumas questões do Fire Club, por exemplo, que eu tô entrando aí. E precisava entender alguns pontos, porque, como eu digo, de ecossistema, o ecossistema ele acaba virando complexo, porque é muitas soluções. Então você precisa sentar ali, né? Pra entender. E pegar cada ponto e falar, beleza, isso aqui se encaixa com isso aqui se encaixa com aquilo. Então, hoje, o que mais me motivou, além de estar compartilhando um pouco aqui da minha experiência, foi, né, sentar aí com o guia aí e desenhar tudo que o processo, que o programa, né, vai complementar. E mais uma vez, como você falou, né, atrás de novos conhecimentos, novos networks, novas vivências, novas mentalidades. Eu acho que eu sou um cara, Johnny, de um tempo atrás, assim, eu sempre me forço a estar em lugares onde eu sou o pior, vamos dizer assim, né, quem precisa mais aprender. Sim. Que é assim que eu evoluo. Claro que eu tenho, né, e quero levar o meu conhecimento para as pessoas também, mas eu sempre me forço a estar em lugares de crescimento para mim. Léo, e essa mentalidade que você está passando aqui pra gente, não é todo mundo que tem. Na verdade, pelo contrário, a minoria tem. Mas pessoas boas gostam de estar próximo de pessoas boas. Quando nós iniciamos esse podcast, eu até falei, cara, se o Léo entende mais de supermercado do que eu, quanto tempo eu vou demorar para aprender sobre supermercado se eu posso num WhatsApp, numa ligação, ligar pro Léo, cara, como é que funciona isso? Ele vai me passar, porque ele é um cara incrível, um cara que é mentor, que tem vivência, ele vai me passar exatamente o que eu preciso fazer para crescer nessa área. E é a mesma coisa, quando a gente quer estar em ambientes prósperos, a gente identifica pessoas que estão performando em várias áreas. E seguindo essas pessoas, a gente encurta o caminho. O Léo hoje está aqui nessa experiência, mas muitos de vocês podem conhecer também o nosso clube exclusivo de negócios, que é o Fire Club, ao lado de Flávio Augusto, Joel J, Caio Carneiro, Carla Martins, grandes sócios, Caio Barbosa está aí também, está na área, tem muita gente na área, passou por aqui. E nesse clube, o que é o mais forte de tudo, Léo, não é nem só o conhecimento, porque ao mesmo tempo que você, Léo, pode ser um cara que vai ensinar, você vai aprender e é mútuo, mas é a comunidade, irmão. Sim. Quando tem uma comunidade forte, e não importa se é uma comunidade do Fire Club, se é uma comunidade do supermercado, nada bate uma comunidade. Porque uma mente pequena, ela olha só para dentro do próprio CNPJ. Uma mente próspera e forte olha para a comunidade. Sim. Porque a comunidade se retroalimenta. Uma coisa que talvez, cara, preciso fazer um negócio no supermercado, eu vou demorar, sei lá, 10 anos. Eu sento do lado do cara e falo, como é que faz isso aqui? O cara já passou, te ensina, você aprende em 10 minutos. Então eu quero muito te agradecer, Léo, por ter vindo aqui com a gente. E eu queria que você me falasse, como que você se vê daqui uns 10 anos? Onde você quer chegar? Algo assim que seja bem pontual, assim. Qual é a sua visão de futuro da sua empresa, do Léo em si? Cara, eu vou falar assim bem resumidamente, porque isso é algo que eu já pensei muito e hoje eu tenho isso muito pronto na minha cabeça. Acho que a grande solução assim das minhas dores de cabeça foi descobrir isso. Então eu responderia da seguinte forma: daqui a 10 anos eu quero estar ajudando no mínimo 10, 20, 30 vezes mais pessoas do que eu ajudo hoje. Porque eu sei que quando eu ajudo, eu tenho para mim também, eu estou proporcionando para o outro, então acho que nada me motiva mais do que saber que o meu trabalho, as minhas empresas, as pessoas que estão à minha volta estão ajudando e sendo ajudadas, sabe? Então a questão do supermercado mesmo, que me motiva a continuar nesse setor, é porque é um dos setores que mais impacta o emprego do Brasil. Então se eu posso ali economizar o imposto, evitar que uma empresa quebre, eu estou mantendo muitos empregos ali, sem contar as pessoas que dependem daquele supermercado, por exemplo, aquela empresa para viver, pô. Imagina um bairro que simplesmente não tem mais um supermercado, a pessoa tem que andar, sei lá, 2, 3, 4, 5 quilômetros para ir ao mercado, né? Isso pode acontecer numa empresa que quebra, né? Então, cada dia ali que eu tô ali ajudando essas pessoas, eu penso nelas, nessas pessoas que a gente tá impactando, então eu quero impactar no mínimo 10 vezes mais aí.
Sabe o que é muito legal, Léo? Todas as pessoas que passam nesse podcast, eu falo sobre uma visão de futuro e talvez nenhuma, ou no máximo uma, não foi a mesma resposta ao encontro do impacto de pessoas. Sim. Porque o dinheiro, ele traz riqueza, mas a verdadeira riqueza é o legado que a gente deixa para as pessoas, nas pessoas, né? Então, assim, se a gente entender quanto mais pessoas a gente impactar, sendo família, terceiros, amigos, colegas, o time, os clientes, quanto mais pessoas a gente impactar, maior vai ser o nosso legado, a gente cresce, a gente alcança tudo que a gente quer alcançar. Então, assim, todo mundo falou, cada um com as suas palavras, do impacto em mais pessoas. Isso é lindo e isso é sinérgico, irmão. Posso só deixar uma última frase? Pode, manda aí. Manda ali para os contadores. Pense o seguinte, quando você tem ali um cliente ou você quer ter um cliente, pense o seguinte, você vai ganhar dinheiro com o seu cliente e não do seu cliente. O dia que você entender essa frase e colocá-la em prática, vai mudar totalmente o rumo da sua empresa, de você como contador, porque o seu cliente ele quer ser ajudado. Então, quando ele percebe que você está ajudando ele, que você está colocando dinheiro no caixa dele, ele vai te pagar também o que você merece. É isso, é uma salva de palmas pro Léo. Produção, me vê uma bola aí, por favor. Só não deixa o Léo, não esse Léo, o Léo Dias arremessar, porque ele já acertou. Guarda, você sabia que o outro Léo, nosso outro Léo, uma vez eu pedi pra ele, obrigado, Rafa, pra ele jogar a bola, bateu no guarda-sol, bateu na câmera, foi uma loucura. Meu Deus. Irmão, é o seguinte, ó, pra fazer um bate-bola com você é assim, ó. Você vai, uma mão você vai segurar o microfone, a outra você vai botar em cima dessa bola, bota a mão em cima dessa bola. E eu vou te falar, cada palavra que eu te falar, eu vou falar uma palavra, você fala outra. Que significa pra você? Pode ser uma frase curta, tá, mas pode ser uma palavra também só. Tá. Uma palavra apenas. É tipo, jogo rápido. Pensou, Sou falei, péssimo com esses jogos, só já vou avisar. Não, é do coração, é o que vem do coração. Você tá preparado? Não. Tem que tá preparado. Olha, eu garanto que trabalhar no lucro real para supermercado é bem mais difícil do que segurar aqui. Pra mim é mais fácil, viu? Pra mim é mais fácil, mas vamos lá. Vamos lá, irmão. Vamos lá. Saúde. Tudo. Riqueza. Família. Motivador. Trabalho. Base. Jiu-jitsu. Desafio. Supermercados. Paixão. Lucro real. Rock and roll. Time. Cara, time... Essa é pesada, hein? Porque representa muita coisa, cara. Mas acho que o time é realização. Deus. Deus... Acho que o universo. Energia. A vida. Fire Club. Futuro. Chama. Voa. Boa! Chama, uma salva de palmas! Uma salva de palmas. E com esse podcast terminamos aqui com o Léo Bastos, essa referência. Léo, mais uma vez, deixe sua rede social. Qual a sua rede social? É @o Leonardo Bastos. @o Leonardo Bastos. Também o canal do podcast, que é o Avança Podcast. Isso, no Instagram Avança Podcast só, né? Tem lá uma logo que é característica. E no YouTube Avança Podcast do Varejo, tá no Spotify também. Muito obrigado. Léo, obrigado pelo seu tempo, obrigado pela aula, irmão. Valeu. Tamo junto, ó. Não esquece do seu vinho, já tá aqui. Cara nessa elegância. Falei muito, não tomei meu vinho, é sinal que, né, conversamos. Rendeu, foi boa a conversa. Gente, não esquece de dar essa moral. Esse conteúdo foi incrível para você que é contador e quer trabalhar com supermercados ou quer trabalhar no lucro real. E para você que é empresário, que trabalha com supermercados ou conhece alguém que trabalha em supermercados, está na hora de você parar de perder dinheiro. Perder dinheiro é uma das formas que você tem que começar a olhar para sua empresa. Por quê? Muitas vezes você está ganhando dinheiro, mas você não sabe como não perder dinheiro. E não perder dinheiro é uma das formas de você ganhar dinheiro. Então, com esse cara aqui, se você trabalhar com supermercados ou conhecer alguém que se relaciona com isso, chama o cara, que ele é referência. Eu quero agradecer mais uma vez ele. Se inscreve no canal, compartilha esse podcast, comenta, chama o Léo e tamo junto e chama. Chama, meu irmão. Valeu. Tamo junto. Uma salva de palmas. Valeu! Obrigado.